Bom dia, Nova! Tudo bem com vocês? Estão bem? Olha, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui com a gente de forma presencial, você que está acompanhando também a gente pela internet, e sejam todos muito bem-vindos. Gente, é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Isso é uma honra e um privilégio mesmo, sabe? A gente poder falar sobre o amor de Deus, poder estarmos juntos e glorificando o nome dele. Amém? Vamos desfrutar dessa manhã? Bora! Vamos orar então. Amém, Senhor. Amém, Paizinho. Muito obrigada porque a tua palavra é vida, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco o tempo todo, Senhor. Venha nessa manhã renovar a nossa mente na tua palavra, Senhor. Nós queremos conhecer mais desse teu amor, Senhor. Nós queremos conhecer mais de tudo aquilo que o Senhor tem para falar hoje ao nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, que a gente não saia daquela porta hoje, que cada pessoa aqui não saia daquela porta hoje sem sair mais parecido contigo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem liberdade nesse lugar, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, Senhor, para que eu possa te honrar, Senhor, te glorificar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Então, hoje o Senhor colocou no meu coração esse tema, lugar seguro. Amém? E eu vou começar essa mensagem com uma pergunta. Onde está o seu lugar seguro? Onde está o seu lugar seguro? Se eu perguntasse isso agora aqui para cada pessoa poderia responder de uma maneira, não é? Vamos ser bem sinceros agora, vamos refletir. Muitos poderiam dizer: está em Deus, está na minha família, está no ministério, está no meu trabalho, está na estabilidade financeira, está na minha saúde, nos meus filhos, na minha amizade com alguém. E eu queria dizer uma coisa muito importante: não há nada de errado, gente, amar essas coisas, certo? Elas são presentes de Deus na nossa vida, não é verdade? O problema é quando colocamos esses presentes no lugar da nossa segurança. Porque tudo aquilo que é humano está sujeito a mudança. Porque pessoas mudam, relacionamentos mudam, estações mudam, sentimentos mudam, as empresas mudam, as economias mudam, não é verdade? E até aquilo que parecia permanente, estável, até aquilo que a gente pensava assim: nossa, isso nunca vai mudar, mas muda, não é verdade? E, gente, quando aquilo em que eu coloco a minha segurança muda, eu também começo a balançar. Porque essas coisas podem desmoronar. A gente não quer que desmorone, mas pode desmoronar. Né? Vocês entendem isso? E quando olhamos para a palavra de Deus inteira, ela conta a história de homens e mulheres que estão em todo o tempo procurando um lugar seguro. E desde Gênesis, nosso Deus sempre responde essa busca. E hoje eu quero aqui caminhar com vocês pela palavra de Deus. E nós vamos voltar lá no começo, lá em Gênesis. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, a primeira imagem que veio de um lugar seguro foi o jardim. Não é verdade? Nós pensamos, claro, o primeiro lugar seguro da palavra de Deus foi o jardim. Mas será, gente, que foi o jardim? Será? O que fazia aquele lugar ser seguro? Seria a beleza, a provisão, as frutas? Será que é porque não havia nenhum problema naquele lugar, aquele lugar lindo, maravilhoso, perfeito? Mas não, gente, o que fazia aquele lugar ali ser seguro era o quê? Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. O que fazia aquele lugar ser seguro era a presença de Deus. Porque pensem comigo, gente, quando Adão pecou, ele ainda estava no jardim. Não estava?
As árvores continuavam lá, aquela beleza continuava lá, a provisão continuava lá, os rios continuavam correndo, os frutos estavam nas árvores, mas algo tinha mudado pela primeira vez. Adão teve medo, Adão teve vergonha pela primeira vez. E Adão e Eva fizeram o quê? Eles se esconderam. Mas o jardim continuava igual, mas o coração do homem não. E aí que Deus fala profundamente conosco. O lugar seguro nunca foi o jardim. O lugar seguro sempre foi a minha presença. Amém? Porque a segurança, gente, nunca foi uma questão de geografia. Sempre foi uma questão de relacionamento. Amém? Sempre foi uma questão de relacionamento. Adão, ele não vivia em paz porque estava num jardim bonito. Adão vivia em paz porque caminhava com Deus. Ele não precisava controlar o amanhã, não precisava provar o valor, não precisava conquistar a aceitação. Ele simplesmente descansava. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Como uma criança. Por quê? Porque ele vivia conectado à fonte da vida. Porque assim, gente, a gente pode estar no melhor lugar do mundo e viver com medo, não pode? A gente pode estar no melhor lugar do mundo e viver com medo, mas a gente pode estar na pior fase da nossa vida e viver em paz. Não pode? Por quê? Porque Deus está presente, porque nós vivemos conscientes da presença dele nas situações. Amém? E olha que coisa maravilhosa aqui, que eu vou ler com vocês. Está lá em Gênesis 3, 8, 9. Vou ler na versão NAA. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhes perguntou: onde você está? Onde você está? Depois da queda, quem se esconde? O homem. Quem continua vindo? Deus. E a Bíblia diz: o Senhor Deus chamou o homem. Olha essa cena, igreja. O homem fugindo, Deus procurando. E eu pergunto a vocês: será que Deus, ele não sabia onde estava Adão? Será que ele não sabia onde estava Adão? Claro que ele sabia, ele não estava procurando localização, ele estava chamando o coração de Adão. Ele estava chamando o coração do homem de volta para o lugar seguro, a sua presença. Porque essa sempre foi a natureza do nosso Deus. Quando o homem foge, Deus vai atrás. Quando o homem se esconde, Deus chama pelo nome. Quando o homem cai, Deus toma a iniciativa. Amém? E percebam uma coisa, a primeira manifestação de Deus depois do pecado não foi a condenação. Foi o quê? Foi um convite. Adão, aonde você está? Gente, isso é graça. Isso é graça. Ele podia agir em condenação, mas ele falou: Adão, aonde você está? Isso é graça pura, gente. E há outro detalhe aqui que me emocionou muito. Quando Adão ele percebe que está nu, o que ele faz? Ele coloca umas folhas qualquer, exatamente. E ele tenta resolver o problema sozinho, não tenta? Ele tenta produzir sua própria cobertura, sua própria segurança, mas as folhas não resolviam a culpa nem a vergonha. Então Deus faz algo extraordinário. Ele mesmo prepara as vestes de Adão e Eva. Isso já apontava lá para Jesus. Primeiro sacrifício. Amém? E aqui, Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de pele com os quais vestiu Adão e Eva. Vocês percebem? Antes mesmo da cruz, a graça já estava sendo anunciada. O homem tentando produzir sua própria segurança e Deus dizendo: não, não, sou eu que vou cobrir vocês. Sou eu que vou dar segurança para vocês. Amém?
E é exatamente isso que acontece quando tentamos viver pela performance, pela religião e pelo esforço. O homem sempre tenta costurar folhas. E o evangelho sempre foi sobre Deus resolvendo aquilo que o homem não consegue resolver sozinho. Amém? Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que resolveu e resolve todas as coisas. Amém? E talvez, gente, existam pessoas aqui hoje que podem estar vivendo como Adão. Ainda dentro do jardim, com uma boa família, um bom trabalho, um ministério, uma vida relativamente organizada, mas por dentro está cheio de medo, né? Escondida com medo, com culpa, sem paz. Mas hoje Deus continua fazendo a mesma pergunta: Filho, aonde você está? Filho, aonde você está? Que eu estou aqui. Eu não saí de perto de você. Amém? Não porque ele não saiba onde a gente está. Ele está dentro de todo aquele que crê, amém? Mas porque ele deseja trazer você de volta à consciência da sua presença. Porque ele sempre está. Somos nós que perdemos a consciência de que ele está. Mas ele está. Esse é o desejo do nosso Pai, igreja. Relacionamento. Esse é o desejo do nosso Pai, que a gente desfrute da presença dele todos os dias da nossa vida. Amém? Amém, igreja. Beber uma água. Emocionei. Esse é o desejo do nosso Pai, igreja. Então o homem ele vai, perde o jardim. Mas Deus nunca desistiu do homem. E a partir daquele momento, Deus começa a deixar pistas pela história, como um pai dizendo: eu vou mostrar novamente aonde vocês podem descansar. Amém? Depois que o homem perdeu o jardim, o pecado continuou crescendo, a violência aumentou, a maldade tomou conta da humanidade, o mundo parecia ali, estava totalmente corrompido. Totalmente corrompido. E no meio daquele caos, Deus olha para um homem chamado Noé. E quando pensamos nessa história, qual a primeira imagem que vem na nossa mente? A arca. Deus novamente começa a nos fazer a mesma pergunta. Será que o lugar seguro era a arca? Porque pensa comigo, a arca era feita de madeira, ela enfrentou ali tempestades, ela balançou durante dias, ela não era bonita, ela não era confortável, certo? Ela não era o destino. Então, será que a segurança de Noé estava realmente nessa arca? Foi aí que Deus me fez voltar um versículo. Antes de falar da arca, a Bíblia fala de uma outra coisa. Eu vou ler agora com vocês Gênesis 6, 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vocês percebem? A arca ainda nem existia, mas a graça já estava lá. Antes da proteção veio o quê? O favor. Antes da preservação veio o quê? A graça. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho purinho. Deus sempre começa pela graça. E vocês sabem o que significa Noé? Vocês sabem o que significa Noé? O nome Noé significa descanso. Descanso. E olha que coisa linda. No meio de uma geração em caos, Deus levanta alguém chamado descanso. Porque Deus sempre oferece descanso em meio às tempestades da nossa vida. Sempre. É isso que ele também estava querendo mostrar. Pode vir a tempestade que for. Em mim, vocês encontram descanso. Amém? Lá em Gênesis 6,14, diz: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Então, a arca ela foi construída, mas a segurança nunca estava na madeira. A segurança nunca esteve nessa estrutura grandiosa. A segurança, ela sempre esteve em quem fez e sustentou a promessa até o fim.
Porque a segurança, ela está onde? Na presença de Deus. E olha esse detalhe de Gênesis 7:16. E o Senhor fechou a porta. Foi Noé que fechou a porta? Deus explicou para Noé, Noé, você vai fazer assim, assim, você vai lá e fecha a porta? Não. A palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta. A porta fechada por Deus mostra a garantia de segurança feita pelo próprio Deus. A porta fechada por Deus mostra a segurança garantida por Deus. A segurança permanece nas mãos de Deus. De Deus. Porque quando Deus promete, Ele sustenta aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus, igreja. E isso me fez pensar em nós. Quantas vezes nós colocamos nossa segurança em arcas? Não é? No nosso emprego, na nossa conta bancária, no nosso casamento, nos nossos filhos, em tantas outras coisas, em tantas outras arcas, não é? Como se essas coisas fossem capazes de nos proteger e nos sustentar. A gente às vezes não acha isso? Porque se a gente coloca a nossa confiança nessas coisas, por um momento a gente acha isso também. Mas todas essas coisas, elas podem ser o quê? Abaladas. E a nossa segurança nunca esteve na arca, a nossa segurança sempre esteve em Deus. E nós costumamos dizer, nossa, mas Noé, ele foi obediente. Ele foi. Mas a Bíblia não diz que Deus deu favor porque Noé obedeceu. Ela diz que Noé encontrou favor e depois ele obedeceu. Amém? Olha aqui, a obediência nunca compra o favor. A obediência é a resposta de quem já recebeu o favor. Amém? A obediência na nova aliança é o crer. Se eu creio, eu sou levada a obras. Eu sou levado a fazer. Amém? É a resposta desse amor ao nosso Deus. Amém? E essa é a diferença entre religião e evangelho. Na religião, eu obedeço para tentar ser aceito. No evangelho, eu obedeço porque eu já fui aceito. Amém? Na religião, eu trabalho para conquistar o amor de Deus. E no evangelho, eu respondo a esse amor que Deus já derramou sobre mim. Amém? E talvez alguém tenha chegado aqui pensando, quando eu melhorar, Deus vai me amar. Mas o Evangelho diz exatamente o contrário, porque Deus me amou, agora a minha vida responde a esse amor. E na nova aliança, como eu disse, obedecer é crer. Quando eu creio, eu sou levada a obras. Amém? A obediência não é o caminho para o amor de Deus, ela é a resposta ao amor de Deus. E com isso, Deus falou aqui algo muito forte no meu coração. Se a graça, gente, se a graça veio antes da arca, então a arca nunca foi o centro da história, certo? A arca era apenas uma pista, assim como o jardim. Ela apontava para algo muito maior. Ou melhor, para alguém muito maior. Porque Deus nunca quis que a humanidade colocasse sua segurança em uma arca. Assim como nunca quis que ela colocasse a segurança em um jardim. Ou tantas outras coisas aí que vocês podem estar pensando que vocês colocam sua segurança ainda. Deus, desde o começo, Ele estava conduzindo o coração do homem até o verdadeiro lugar seguro. E Deus continua deixando pistas ao longo da história. Depois da arca, séculos depois, agora o povo de Deus já não está diante de um dilúvio. Não está, mas ele está diante de um outro impossível. Atrás deles, Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. Humanamente ali não existia saída. Certo? E talvez alguém tenha chegado aqui exatamente assim. Você olha para frente, não vê saída. Olha para trás, há medo. Olha para o lado, não tem resposta. Mas existe uma coisa linda sobre Deus. Quando Deus, Ele guia os seus filhos, eles nunca ficam sem caminho. Nunca. Você pode ter certeza que se hoje você não vê resposta, não vê caminho, você pode ter certeza que Ele não vai te deixar sem um caminho. Ele vai abrir uma oportunidade, Ele vai abrir uma porta e você vai ver esse milagre diante dos seus olhos. Amém?
E então, gente, Deus faz algo extraordinário. Ele abre o mar. Já já vai aparecer aqui a imagem do mar. Um caminho seguro de terra seca. Vocês imaginam estar presenciando isso aqui? Um caminho de terra seca, gente. Mas será que o lugar seguro era esse caminho de terra seca? Será? Vamos lá ler Êxodo 14, 21, 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. Olha, botamos ali até destacado. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. E Deus novamente nos faz refletir, porque sinceramente, gente, o milagre não era apenas abrir o mar. A Bíblia faz questão de dizer que eles passaram em terra seca. E por que esse detalhe? Porque Deus poderia ter aberto o mar e eles poderiam ter atravessado no meio do lamaçal, não poderiam? Imagina que loucura. No meio do lamaçal? Mas não. Deus preparou um caminho firme, um caminho seguro para eles passarem. Amém? Que Deus maravilhoso nosso, não é verdade? Ele não apenas abre uma passagem, ele prepara um caminho onde seus filhos podem caminhar com segurança. Quando Deus conduz, ele cuida até do chão de onde você pisa. Quando Deus conduz, ele cuida até do chão que você pisa. Amém? Talvez hoje você esteja olhando para o mar e pensando, não existe saída. Mas o Deus que a gente acredita continua sendo especialista em abrir caminhos seguros, com terra seca, para a gente passar. Amém? E onde ninguém consegue enxergar, mas ele sabe. Mas o mais lindo, gente, está por vir aqui. Anos depois, uma nova geração, um novo líder, um outro obstáculo. E agora a gente vai falar de quem? De Josué, na entrada da terra prometida. Eu vou ler com vocês aqui Josué 3:17. Os sacerdotes carregavam a arca da aliança do Senhor. Ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, quando todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. De novo, terra seca, gente. Será coincidência? Não. É Deus ensinando o que pra gente? Um padrão. Na saída da escravidão, terra seca. Na entrada da promessa, terra seca. Como se Deus estivesse dizendo, quando eu conduzo, vocês caminham em plena segurança. Quando há repetição é para a gente estar atento. A gente caminha em plena segurança. Gente, se permita ser conduzido pelo Senhor. Se permita ser conduzido pelo Senhor. Porque você pode olhar o caminho que Ele abriu para você e você não enxerga a segurança ali. Mas se Ele abriu, o caminho é seguro. Pode ir. Pode ir. Se permita ser conduzido pelo Senhor. Amém? O povo não abriu o mar. O povo não abriu o Jordão. Foi Deus mais uma vez. É Deus tomando a iniciativa mais uma vez. É Deus preparando o caminho mais uma vez. É Deus dizendo, confie em mim. Confie em mim. Eu sou digno de confiança, confie em mim. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que era o caminho seco? Porque aquela terra seca desapareceu, não é verdade? O Jordão voltou ao seu curso. A segurança deles nunca esteve na terra seca. A segurança deles nunca, gente, esteve na terra seca. A segurança apontava para algo muito maior. Quem abriu aquele caminho? Deus está falando aqui, gente, por figuras com essas histórias, desde o jardim até aqui. Ele está falando por figuras. Mas isso nos leva diretamente para uma pessoa. Quem? Jesus.
Deus nunca quis que encontrássemos seguranças em lugares ou coisas. Amém? Ele estava preparando o nosso coração, igreja, para encontrar segurança em seu filho. Em seu filho, ele estava preparando o tempo todo o nosso coração, aquele povo, para encontrar segurança no seu filho. E olha o que diz João 14:6. Jesus olha para os discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha essa declaração extraordinária. No Antigo Testamento, Deus faz o quê? Abre caminhos. Na Nova Aliança, Deus não apenas abre o caminho, ele se torna o caminho. Ele se revela como o caminho. E olha como Deus desenhou, gente, é uma história linda, uma revelação mesmo poderosa na palavra. No jardim, o que Deus fez? Deus deu um lugar, não foi? Depois na arca, Deus deu o quê? Um abrigo. No Mar Vermelho, Deus foi e abriu o caminho. No Jordão, Deus vai e abre novamente outro caminho. E até aqui, gente, Deus estava apontando para Cristo por meio de figuras. Agora Jesus, em Jesus, Deus não apenas aponta, ele revela o próprio Filho. Em Jesus, Deus não apenas aponta, ele revela o próprio Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Cristo, ele é o fundamento da nossa segurança. Então, de um lugar para uma pessoa, Jesus é a nossa verdadeira segurança. Assim como existe a paz que excede todo entendimento, a alegria, existe a segurança, a verdadeira segurança, que é encontrada só em Jesus. Amém? Agora, igreja, a gente vai nos aprofundar aqui, porque é o ano do aprofundamento, não é, Fábio? Então, vamos nos aprofundar aqui. Jesus é o nosso caminho, mas todo caminho, ele conduz para um destino, certo? Não conduz para um destino? E a pergunta agora é, sobre o que construiremos a nossa vida até chegarmos na eternidade? Jesus não é apenas o caminho que me leva. Ele é também o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Ele é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Ele é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. Igreja, isso é forte demais. Que não basta só encontrar o caminho, é preciso construir sobre o fundamento certo. Amém? Eu sei que Jesus é o caminho, mas eu construo a minha vida nele. Porque é uma jornada com ele, certo? A gente não está numa jornada aqui até a eternidade. Não é verdade? E olha o que diz Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus Cristo é a nossa pedra angular, igreja. Aonde eu estou querendo aqui entrar com vocês? Até aqui Deus estava mostrando como chegar em segurança, certo? Agora ele vai nos mostrar como permanecer em segurança. Fundamento, permanecer. Na construção antiga, a gente vai entrar com uma imagem aqui. A pedra angular era essa primeira pedra aí colocada. Ela era quem determinava o alinhamento da construção, a direção da construção. Olha ali. Ela é quem dava direção à construção, equilíbrio, estabilidade. E toda a construção era levantada a partir dela. Se aquela pedra estivesse fora do lugar, toda a construção ia estar comprometida ali. Certo? E aí nós entendemos por que Deus escolhe essa imagem para falar de Cristo. Porque ele escolheu a pedra angular para falar de Cristo. Jesus não é apenas parte da construção. Ele é a referência de toda a construção. Amém? Porque uma construção pode até ter um bom alicerce, mas se ela estiver desalinhada, ela nunca será aquilo para o qual foi proposta, projetada. Cristo não é apenas
Cristo não apenas sustenta a nossa vida, ele também alinha, dá direção à nossa vida. O Espírito Santo, ele nos orienta em todo tempo, não dá a direção, vai por aqui, faz isso aqui, meu filho, para aqui. Ele nos direciona nessa jornada até a eternidade. Amém? Amém. Ele é a referência de toda a construção. Porque uma construção pode até ter um bom alicerce, como eu disse, mas se estiver desalinhada, ela nunca será aquilo para o qual foi projetada. Cristo não apenas sustenta a nossa vida, ele alinha a nossa vida. É sobre ele que toda a nossa vida é edificada. Amém? Quero ler agora com vocês 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode levantar, pode lançar outro fundamento além do que foi exposto, o qual é Jesus Cristo. A palavra usada aqui, gente, é timélios, que significa fundamento, alicerce, base, aquilo sobre o qual toda a construção repousa. Amém? Ninguém entra numa casa e elogia o alicerce. As pessoas elogiam a fachada, a pintura, a decoração, né? Mas Deus olha para aquilo que ninguém vê. Porque Deus sabe que uma casa dificilmente começa a ruir pela fachada. Ela começa quando o fundamento é comprometido. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente na área da sua vida que ninguém vê. Que ninguém vê. Talvez Ele está trabalhando. Eu creio que Ele está trabalhando, né, na área da vida que ninguém vê. Talvez você esteja assim frustrado porque queria que Deus mudasse aquilo que todo mundo enxerga a seu respeito. Não é? Mas Deus está fortalecendo aquilo que sustentará você durante toda a caminhada. Deus está fortalecendo aquilo que sustentará você por toda essa jornada com Ele. Amém? E foi aí que Deus me lembrou das árvores e raízes. Cadê a Jane? A gente está lendo um livro sobre raízes, aí veio a imagem na cabeça. Quando olhamos para uma árvore, a gente admira o quê? Os frutos, as flores, a sombra, mas a árvore nunca encontra segurança naquilo que aparece. Sua segurança está ali escondida, nas raízes. E eu achei lindo porque existe novamente um padrão em Deus de tudo que Ele nos mostra. A pedra angular, ela não parece quase invisível? Ali, você olhando toda a construção, deixa eu achar a pedra angular. Né? Que aqui a gente deu um foco. O fundamento, ele não permanece escondido? As raízes, elas não estão debaixo da terra? Então, aquilo que Deus usa para dar estabilidade quase sempre está escondido dos nossos olhos. E quando nós olhamos para a fachada, Deus está trabalhando ali no fundamento. E quando nós olhamos para os frutos, Deus fortalece as raízes. Quando nós olhamos para aquilo que muda, Deus firma aquilo que permanece. É assim que Ele trabalha, igreja. Talvez Deus esteja fazendo hoje uma obra muito importante na sua vida, mas ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo. Porque aquilo que sustenta nem sempre aparece, mas é justamente aquilo que te faz permanecer. Amém? Então, eu faço mais uma pergunta, algumas perguntas para vocês, né, acerca desse tópico. Quem sustenta tudo isso? Quem sustenta as raízes? Quem sustenta o fundamento? Quem sustenta toda a criação? Vamos encontrar a resposta na palavra, que está lá em Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É Cristo que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Não algumas, todas. O universo continua existindo porque Cristo sustenta. A criação continua existindo porque Cristo a sustenta. A igreja permanece porque Cristo sustenta. A sua vida permanece porque Cristo te sustenta. Então, tudo faz sentido. A raiz, gente, as raízes dão firmeza à árvore, certo? O fundamento dá estabilidade à casa. A pedra angular dá direção e alinhamento à construção. Amém? Porque assim, não basta que Jesus esteja debaixo da construção como fundamento. Ele precisa também estar à frente como pedra angular para te dar direção. Amém?
Porque ele não veio apenas para sustentar a nossa vida, ele veio para dar direção à nossa vida. Amém? É Cristo quem sustenta todas as coisas. Por isso, Jesus é um lugar seguro. Ele é nosso único lugar seguro. E ninguém pode tomar o lugar dele. Porque esse lugar pertence a ele. Não apenas porque ele nos ama, mas porque ele morreu, não apenas porque ele morreu por nós, mas porque ele continua sustentando tudo pelo poder da sua palavra. O caminho que conduz, né? O fundamento sustenta. A pedra angular alinha. E lá em Hebreus 1:3, ele sustenta tudo. Amém? E talvez, gente, essa seja a razão da gente viver muitas vezes cansado. Não é? Cansaço começa quando eu tento ser aquilo que só Deus pode ser. Cansaço começa quando eu tento ser aquilo que só Jesus pode ser. Vivemos tentando carregar pesos que nunca fomos chamados para carregar. Queremos sustentar nossa família a todo custo, nosso futuro, nossa empresa, nossa reputação, até a nossa fé a gente quer sustentar. Nosso ministério, mas o evangelho nunca foi um convite para viver exausto. O evangelho sempre foi um convite para a gente descansar em Cristo. Sempre foi. Só existe um capaz de carregar o peso da nossa segurança e não somos nós. O nome dele é Jesus. Só ele é capaz de segurar o peso da segurança, porque para ele não é pesado. Amém? Porque o fundamento da nossa segurança nunca foi a nossa capacidade de permanecermos firmes. O fundamento da nossa segurança é a fidelidade do nosso Deus. E é por isso que Hebreus 13:8 faz tanto sentido, gente. Olha isso. Hebreus 13:8. Anota isso daí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1:17. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo muda, gente. Não é? As estações mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas Jesus permanece. E porque ele permanece, porque ele não muda, eu posso confiar. Murilo pregou sobre confiança. Quando eu confio, eu entro no descanso. O descanso é fruto de um coração que confia. Eu só descanso se eu confio. Amém? Enquanto tentarmos sustentar nossas próprias vidas, viveremos cansados. Mas quando descansamos em Cristo, o que a gente descobre? Que sempre foi Ele que nos sustentou. Amém? O peso da segurança nunca foi seu. Nunca. Sempre foi de Jesus. Como as raízes da árvore, a raiz não é invisível? Não é ela que sustenta o que é visível? Assim é o nosso Deus, não é? Jesus, que a gente não consegue ver, é só Ele que sustenta tudo aquilo que nós vemos, toda a criação, a gente. É só Ele. É só Ele. Amém? Hoje Deus não te trouxe aqui para aprender uma nova mensagem. Talvez Deus tenha te trazido aqui não para receber uma resposta para todas as suas perguntas, mas simplesmente para descansar nele outra vez. E te dizer, você pode descansar, meu filho. Eu continuo sustentando todas as coisas. Eu continuo sustentando você, a sua família e tudo o que você precisa. É por isso que Jesus é o nosso lugar seguro, porque ele não muda. Ele é o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso lugar seguro. Não porque nunca enfrentaremos tempestades, mas porque nunca enfrentaremos uma tempestade sem aquele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. E eu descobri isso, igreja. Vou contar um testemunho aqui agora. Ih, não trouxe meu... Calma, eu tô indo bem, gente. Eu nem chorei hoje. E eu descobri isso, quando eu falo descobri isso de uma forma muito profunda, que eu experimentei isso, né? Anos atrás. De uma forma, assim, muito pessoal. Ai, vamos lá, contar esse testemunho.
Eh, Alguns anos atrás, Deus falou comigo para eu entrar num cemitério. Num cemitério. E tem um cemitério perto da minha casa, uns 5 minutos mais ou menos da minha casa. E eu sempre passo por ele, porque ele fica próximo de uma casa de uma amiga minha, né, que era de uma amiga minha, e um outro mall. Então eu passava muito por esse caminho. E aí, passando, um dia, saí, passei em frente ao cemitério, e aí veio uma impressão dentro de mim. Eu olhei para aquele cemitério e eu ouvi: entra. Aí eu, nossa, que coisa estranha. Porque às vezes a gente não pensa umas coisas estranhas. Ou só sou eu que vem os pensamentos estranhos na nossa cabeça? Não vem vários pensamentos estranhos? Aí eu já falei assim, gente, tem que levar esse pensamento cativo a Cristo. Assim, eu tomo esse pensamento. Esse pensamento não vem de ti. Enviei o pensamento para ele. Aí esqueci daquilo. Esqueci daquilo. Passou outros dias e tal. Precisava ir no mallzinho lá. Peguei meu carro, fui pro mall, passei em frente do cemitério, de novo, pá, entra. Aí eu, Senhor, levei o pensamento cativo a ti, mas aí tu me mandou porque veio de ti, né? Ah, ok. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Porque foi a segunda vez, né? Aí eu tive certeza que era ele. Certeza. Eu falei assim, vou ter que entrar no cemitério. O que eu vou fazer no cemitério? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, o que a gente vai fazer no cemitério? Eu vou falar com uma pessoa que é cristã, eu vou falar com alguém que não é cristã, vou pregar a tua palavra, vamos tirar o demônio de alguém. O que a gente vai fazer? Me passou várias coisas na cabeça do que a gente ia fazer naquele cemitério. Mas a Deus não me falava nada. Só viu, entra e ok. E aí eu chegando em casa, eu falei assim, não, eu vou com o Murilo. Eu não vou sozinha no cemitério. Eu vou com o Murilo, porque Deus também não estava me dizendo o que a gente ia fazer no cemitério. Eu falei, vou com o Murilo. Aí ele chegou em casa e falei assim, amor, Deus falou uma coisa comigo. Eu vou ter que entrar naquele cemitério perto da nossa casa? Aí, sério, amor? Eu falei, sério, olha, esse Deus falou. Eu falei, amém. Mas é que eu vou ter que ir sozinha. Tudo bem, que eu tinha certeza que era para eu ir sozinha. Não sei explicar, mas era uma certeza de que eu precisava ir sozinha. E aí, passou uns outros dias. E aí, eram dias específicos, tá? Tinha dias que o cemitério vinha na minha cabeça, assim, de manhã até de noite. E eu sabia que eu tinha que ir naquele cemitério. Mas me disse se eu conseguia ir no cemitério. Não conseguia ir. Eu chorava, porque eu sabia que Deus queria que eu fosse lá. E eu não conseguia ir. Às vezes eu chegava até para pegar a chave do carro, e aí eu desistia de ir. Por quê? Podem estar pensando, por quê? Não sei, eu não conseguia ir. E aí aquilo estava me angustiando. Eu falei, cara, eu preciso, por que eu não consigo ir? E aí eu conversando com Deus, Deus, esse negócio do vai que eu te mostrarei, tudo bem, mas assim, me mostra só um pouquinho do que a gente vai fazer lá. Né? Não faz isso comigo, não. Mas aí ele não falava, gente. Aí teve um dia que, que essa questão do cemitério veio na minha cabeça do dia que eu estava, na hora que eu acordei até de noite. Vai no cemitério, no cemitério, no cemitério. E eu tentava não pensar no cemitério. E quanto mais eu tentava não pensar no cemitério, mais eu pensava no cemitério. E aí eu falei assim, Deus, Pai, amanhã eu vou. E, gente, amanhã eu vou. Eu fui determinada. Acordei de manhã, falei, é hoje que eu vou entrar nesse cemitério. Aí eu peguei meu carro, fui, passei em frente ao cemitério, não senti nada. Estacionei o carro, aí fiquei lá parada, não ouvi nada, não senti nada. Aí eu lembro que eu botei a mão assim no volante, comecei a chorar, Deus, eu vim, Deus, finalmente eu vim. Mas que não era hoje, era ontem. Não era hoje, era ontem quando eu falei assim, vai, vai, vai. E aí eu voltei para casa, frustrada, né? Gente, eu enrolei 1 mês e meio para ir no cemitério. 1 mês e meio de enrolação. Mas aí teve um outro dia, né, que eu senti de novo Deus falando para eu ir pro cemitério. Peguei meu carro, fui, entra. Falei, é hoje, vamos entrar, vamos entrar. Só que Deus foi tão bom que ele falou para mim que a pessoa que eu ia encontrar pertencia a ele. Pertencia a ele. Falei, ok. Então eu vou encontrar uma pessoa que pertence a ti. E aí eu ainda não sabia o que falar para essa pessoa. Eu entrei, eu falei, vou estacionar, vou entrar. Entrei. Só que assim, quando eu olhei para o cemitério, eu achei que era só aquela parte que eu conseguia ver ali quando eu passava de carro, mas era muito maior. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou começar a andar. Comecei a andar.
andar pelo cemitério, eu comecei a ver as pessoas ali, né, cuidando botando as flores e tal, não, não, não. E fui andando, fui andando. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? O que o Senhor quer? Qual é a mensagem? O que eu digo para essa pessoa? E ele falou, você vai dizer para ela que eu a vejo. Diz para essa pessoa que eu a vejo. Eu falei, tá bom. É só isso? Tem mais alguma coisa? Se ela me perguntar mais coisa, né? A gente fica assim, não, é só isso. Aí eu me sentei, aí na hora eu vi uma senhora. Senhorinha ali, é ela. Falei, é ela. Agora eu tenho que ir lá. Tenho que ir lá falar com ela. E aí me levantei, fui, me apresentei. Falei, olá, eu sou Isabela. Me controlando já, porque quando eu via a senhora, eu só ficava lembrando de 1 mês e meio que eu enrolei para ir falar com ela. Só isso que eu lembrava. Aí eu olhei para ela, fui me apresentar, falei, olá, eu sou a Isabela. Olha, eu vim aqui porque Deus pediu para eu vir aqui falar com a senhora. Entregar uma mensagem para a senhora. Aí ela, obrigada, minha filha, me abraçou. Eu falei assim, olha, eu demorei muito para chegar aqui. Eu já comecei a chorar, gente, porque, olha, eu só pensava mesmo no quanto eu enrolei para ir para lá. E eu falei assim, olha, Deus falou comigo para eu vir aqui várias vezes, mas eu não conseguia vir. Ele falou para eu vir aqui esse dia, eu tinha tudo anotado. Esse dia eu vim até aqui. Ele falou para eu não entrar. Ela, minha filha, é porque eu venho esses dias, e esse, eu não estava aqui. Aí eu comecei a chorar. Aí começou ela me consolar, né? Eu fui lá para dar a mensagem para ela, ela começou a me consolar, tá tudo bem, o importante é que você veio e tal. Ah, mas o que o Senhor disse para você? Aí eu falei assim, olha, ele me disse que é para eu falar para a senhora que ele vê você, que ele a vê. Aí, gente, a senhora começou a contar a vida inteira dela para mim. As pessoas que ela tinha perdido, a vida dela cheia de dor, assim, uma vida muito, muito sofrida, eu só conseguia chorar. Ela contando tudo, aí ela falou para mim assim, e aí teve um dia, menina, que eu estava tão chateada com Deus, que eu fui orar para ele. Eu fui rezar, né? Ela falou, eu fui rezar. E aí eu falei assim, Senhor, olha a minha vida. Olha que vida ruim, que vida difícil. Eu perdi essa pessoa, O Senhor não está cuidando de mim, porque se o Senhor tivesse, a minha vida não estaria assim. Aí ela falou assim, a minha fé está indo embora. Eu não sei nem mais se eu acredito em você. E aí ela foi e falou assim, se o Senhor existe mesmo, e se o Senhor cuida da minha vida, o Senhor vai me dar um sinal. Aí ela falou assim, e você, menina, é o meu sinal. Gente. E você, menina, é o meu sinal. Aí eu falei, posso abraçar a senhora? Eu não consegui nem orar pela senhora, eu estava tão... Eu só conseguia falar que Deus amava ela, que Deus era por ela, para ela se manter firme. E assim, quando Deus te dá uma experiência, ninguém pode tirar essa experiência de você. Ninguém. Se alguém chegar, Deus não existe. Existe sim. Que eu vivi muitas coisas com Ele. Eu provei, eu experimentei. Então, assim, isso edificou tanto a minha vida, sabe? E naquele dia, eu achei mesmo que Deus estava me levando, assim, para um lugar de morte, sabe? Porque um cemitério é um lugar muito triste, gente. É um lugar de muita dor, sabe? É um lugar difícil. A nossa natureza não foi criada para separação. E o cemitério, ele representa morte, separação. Né? E naquele dia eu achei que Deus estava me levando para um lugar de morte, mas Ele estava indo atrás de uma filha. Né? Porque o Deus que sustenta o universo também sustenta uma única pessoa que pensa que foi esquecida. Ela pensou que o Senhor me esqueceu de mim. Né? E talvez essa pessoa seja você, hoje aqui, né? Naquele dia eu não levei Deus até aquele cemitério. Ele já estava lá. Eu não era a resposta. Eu apenas apontava para aquele que era a resposta. E a resposta sempre foi Jesus. E em Salmos 46:1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bem presente. Bem presente. Em Colossenses, essa aqui é a chave da pregação, Colossenses 2:2. Guarda no seu coração
essa passagem, que diz o seguinte: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esse segredo é Cristo. Eu vou repetir, que isso aqui a gente tem que discernir, isso aqui é revelação no coração. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esse segredo é Cristo. O jardim apontava para ele. A arca apontava para ele. A terra seca apontava para ele. Tudo, gente. Tudo, a pedra angular, tudo sempre apontou para Jesus. Porque o segredo de Deus é Cristo. O segredo de Deus é Cristo. Ele nos revelou esse segredo. Amém? Então eu repito, no jardim Deus deu um lugar, em Noé Deus deu um abrigo, no Mar Vermelho Deus abriu o caminho, no Jordão Deus abriu novamente o caminho e em Cristo Deus deu a si mesmo. Muitos passam a vida procurando um lugar seguro, mas a resposta de Deus sempre foi uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. O nome dessa pessoa é Jesus. Amém? Mas para você que chegou até aqui e ainda acha que pode perder essa segurança em Cristo, se você chegou até aqui, ouviu tudo isso, e ainda acha que pode perder a sua segurança em Cristo, eu quero terminar deixando o próprio Jesus te responder. Se vocês quiserem abrir comigo João 10, 28, 29. João 10, 28, 29. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é muito maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Perceberam? Jesus não disse, segurem em mim. Ele disse, ninguém arrancará vocês da minha mão. Ele muda, gente. Se ele disse, ninguém arrancará vocês da minha mão, alguém é capaz de arrancar? Nem você mesmo. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai te arrancar da mão de Deus. Nada. Isso é graça. Isso é graça, isso é favor imerecido. Porque é imerecido porque o amor dele é incondicional. Eu sempre falo isso, a gente nunca vai entender graça, que é favor imerecido, se a gente não entender que o amor é incondicional. Amém? Que Deus gracioso nosso. Ele é fiel à sua palavra, ele não muda. Nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus. E nós pertencemos a esse Deus que nos dá segurança. E ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Nós jamais pereceremos. Amém? A segurança da minha vida não está na força da minha mão segurando Jesus. A segurança da minha vida está na força da mão de Jesus segurando a minha. Amém? A segurança da minha vida está na força da mão de Jesus segurando a minha. Amém? Sabe por quê, gente? Porque tudo é sobre Ele. Porque tem dias que a nossa fé vacila. Tem dias que nós choramos. Tem dias que simplesmente não entendemos. Tem dias que a gente não entende nada. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo? Tem dias que a gente não entende nada. A gente não enxerga nada. Mas existe uma coisa que nunca muda. A mão que nos segura. Amém? Hoje Jesus não está chamando você para carregar mais peso. Ele está chamando você para descansar. Fernando,
Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Espírito de unidade, o Senhor colocou essa palavra. Fernando. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está dizendo, filho, você pode descansar. Eu continuo sustentando todas as coisas. Eu continuo te sustentando, te segurando. Amém, igreja? O lugar seguro nunca foi um lugar. O lugar seguro sempre foi Jesus. Amém? Que a gente viva consciente da presença dele, que já está em nós. Amém? Vocês podem ficar de pé para a gente orar? Amém, Pai. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que vem sempre renovar a nossa mente, Senhor. Muito obrigada pela vida, Senhor. Muito obrigada porque nós temos segurança plena em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada porque fazemos parte da Tua família, Senhor. Obrigada porque nós estamos seguros em Ti eternamente, Pai. E nada nem ninguém pode nos separar de Ti, Senhor. Porque é a Tua mão que nos segura, Pai. Muito obrigada, Jesus. Te damos graças e louvores nessa manhã, Senhor. Te damos graças e louvores, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. O Senhor conhece cada família aqui, Senhor. O Senhor conhece cada pessoa aqui, Senhor. Que elas saiam daqui com a mente renovada, Senhor. E que tudo que elas escutaram hoje aqui gerem frutos na vida delas, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Que elas possam seguir, Senhor, certas de que o Senhor é a única segurança na vida delas, Senhor. E se elas chegaram aqui colocando a segurança em qualquer outra coisa, Senhor, nós colocamos agora a segurança nas Tuas mãos, Senhor. Nós deixamos de lado tudo aquilo, Senhor, que olhávamos como segurança. E nós queremos olhar somente para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que é aquele que nos dá segurança plena, segurança verdadeira, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque em Ti nós temos provisão, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós temos todas as coisas que nós precisamos, Senhor. Muito obrigada, porque em Ti nós finalmente podemos descansar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu descanso, Senhor. Leva cada família aqui em segurança, Senhor, para suas casas, Senhor. E que elas tenham uma semana abençoada, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém.